Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Estamos aí novamente. Hoje nós vamos voltar aqui, presta muita atenção você, para estudar um segundo ponto que nós temos agora da nossa frente A novamente. Então, se a gente já viu algumas características lá a respeito de hidrografia, agora a gente dá continuidade aos nossos estudos. Vamos passar para a parte climática, né? Parte climática, ela acaba sendo o quê? É um ponto muito importante para a geografia. É um dos conceitos, é uma das abordagens mais importantes que nós temos aí, né? E sempre que a gente vai tratar dessa questão do clima, porque a gente tem que começar por esse trem aqui, ó. O que é esse trem que nós temos aí? Isso aí é uma breve amostra do que seria a atmosfera. Então, o que nós bem sabemos da nossa atmosfera é que ela não é nada mais, nada menos que uma camada gasosa que ela envolve o nosso planeta. Então, porque basicamente essa camada gasosa ela não se desprende e não vai passear no universo, ela insiste em ficar como uma película ao redor do nosso planeta. É muito simples isso. Bota isso na tua cabeça. Os gases têm massa e essa massa vai sentir a força gravitacional da Terra. Então, por isso que a gente tem que ficar estudando atmosfera, um monte lá. Perceba você nesse gráfico aí, que nós temos o quê? Nós vamos acabar encontrando que conforme vai aumentando a altitude aqui, certo? O que é que nós acabamos encontrando? A atmosfera, ela vai também modificando as suas características. Então, por isso que nós tratamos de fazer o quê? Dividir essa atmosfera em diferentes camadas. Mas eu não vou ficar decorando camada de atmosfera. Mas nem deve. Ninguém nunca vai cobrar isso de você. Lembra que você está na troposfera, né? Aqui nessa troposfera está a maior parte da vida do nosso planeta. É aqui na troposfera que acontece a maior parte de todos os fenômenos que nós vamos estar estudando aí relacionados ao clima. Talvez você deve saber que existe uma camada um pouquinho depois da atmosfera que se chama, chamada estratosfera. Porque hoje se fala muito dessa estratosfera, lá se encontra uma película, mais película ainda que a própria atmosfera, que é a chamada camada de ozônio, que lá na frente nós vamos ver que ela está apresentando alguns problemas para nós. Agora você ficar decorando espessura e temperatura, não vale, né? Só que outra coisa que você tem que ter muito claro é que essa atmosfera ela não está de alegrona aí. Ela tem funções e as funções da atmosfera são muito importantes. A primeira delas é a manutenção da vida, né? Então a atmosfera é a camada gasosa. Essa camada gasosa é que ela possui gases, e nós sabemos que nós temos muitos seres vivos que eles dependem desses gases para sobreviver, como nós os seres humanos. Nós somos aeróbicos, dependemos de gases, mas também tem aqueles seres anaeróbicos. Mas você vai acabar percebendo que muitas vezes eles dependem do quê? Dos aeróbicos para sobreviver também. Então você tem a certeza absoluta que se não fosse a presença dessa atmosfera, a vida no nosso planeta ela era uma vida que ela estava em jogo, que ela estava em xeque aí. Mas não é só isso. Ela tem uma função de filtro. Vai lá, vai vir uma quantidade muito grande de raios solares. Vai chegar todo dia aqui. Existe uma certa quantidade desses raios solares que eles são raios solares do mal, principalmente representado por raios ultravioletas. Se eles chegarem aqui até nós, o que vai acabar acontecendo? Vão trazer danos aos seres vivos. Por exemplo, para nós o mais manjado é criar um câncer de pele no cara aí que toma muito sol. Então por isso que nós temos o quê? A camada de ozônio. Esse que vem, vai servir como um filtro. Filtro retira as coisas do mal, os ultravioletas, né? Devolve para o universo, vocês vão passear, que a gente vai ficar de boa. Então essa é a nossa função de filtro aí, que é uma função muito importante. Tem muita gente que confunde a função de filtro com a função de proteção. Me protege contra... Não tem nada a ver, né? Vai proteger contra o quê? No espaço vão existir uma série de corpos, né? Corpos celestes, astros que aí estão, restos de rocha, é uma galera que está por aí, certo? E daí muitas vezes, em toda essa dinâmica do universo, o que os caras fazem? Eles estão passeando lá e eles entram no campo gravitacional da Terra.
começa a acelerar, 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 acelerar. Tendência natural era cair um monte de pedra na nossa cabeça. Mas graças a Deus que nós temos uma atmosfera. E essa atmosfera tem o que? Uma massa. Lembra que eu falei para você, os gases? A hora que esses corpos entram em alta velocidade, sofrem um atrito muito grande, né? E basicamente eles incendeiam e desaparecem, virando apenas uma poeira, por assim dizer. Aquilo que erradamente a gente chama de estrela cadente. Você já viu estrela cadente na tua vida? Já fez um pedido para ela? Foi atendido? Claro que não, aquilo é uma rocha, para lá na esquina e faz um pedido para uma pedra que vai dar na mesma, meio fio é a mesma coisa, tá certo? Então pensa você dessa forma. Alguns, velocidade baixa ou volume muito grande, às vezes atingem aí a superfície do nosso planeta e nós conhecemos muito bem isso. E daí aqui, ó, nós temos a última dessas funçõezinhas, que é conhecida como a nossa função de estufa. É assim, ó. A atmosfera ela funciona como uma estufa. A energia passa pela atmosfera em forma de onda eletromagnética. Aquece a superfície do planeta. E essa estufa, ela procura fazer o quê? Impede com que essa energia térmica ela se desprenda para o universo no período da noite. Que uma face do nosso planeta está voltada para o universo. Se não existisse essa tal atmosfera, durante o dia a temperatura ia lá em cima, durante a noite lá embaixo, correto? Então a estufa é aquela ideia mais ou menos do carro que fica parado no sol. Os raios solares ultrapassam o vidro, aquece a superfície, o banco, o painel, o volante, você chega lá naquele dia de sol, abre o carro, vê aquele bafo em você, aquilo é uma estufa, mesma coisa acontece aqui. Então essas aí são as principais funções que nós encontramos na nossa atmosfera. Correto? Além das funções da atmosfera, eu também queria aproveitar e dar uma olhadinha aqui em alguns fatores climáticos, né? Clima é um trem que ele acaba apresentando o quê? Uma variedade gigantesca de elementos. A gente não percebe muito deles, a gente percebe mais o quê? Mais a tal da umidade, quando chove ou não. Você me desculpe. A gente percebe mudanças de temperatura, tá? Mas existe uma série de fatores climáticos. Por exemplo, altitude e latitude. Esses dois fatores climáticos eles vão interferir, por exemplo, diretamente na temperatura, sendo que nós costumamos dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Que é isso, professor? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto maior a latitude, a distância da linha do Equador, também menor vai ser essa temperatura aí, né? Então, esses dois fatores, eles são fatores que vão atingir diretamente a temperatura, por exemplo, né? Não precisa explicar para você nessa altura do que é a latitude, né? Ah, professor, explica, eu sempre confundo isso aí. Chega no dia da minha prova, eu acho que é latitude, que é longitude, vem aqui ó, comigo. Você nunca mais vai esquecer isso. Imagine que eu tenho aqui o globo terrestre na minha frente. Usa a imaginação. Linha do Equador. Então a latitude, ela dá a partir da linha do Equador, para o norte e para o sul, de 0, na linha do Equador, a 90 graus. Então é assim, ó, de 0 a 90 cresceu. O que minha mão lembra? A boca de um cachorro. Sabe como que é o nome do cachorro? É tude, latitude, late, au, au. Tá bom? Não esquece isso. Nunca mais na sua vida que você vai esquecer o que é essa latitude. Quanto mais distante você está da linha do Equador, o que acaba acontecendo com você? Vai cair tua temperatura aí. Que beleza isso. Ó, isso aqui também é um trem muito legal. Maritimidade e continentalidade. Isso aí está diretamente relacionado com essa questão que é chamada do quê? Das propriedades em relação à temperatura dos líquidos e dos sólidos, né? Lá na física, a gente chama isso de calor específico. Traduzir esse trem assim. Maritimidade diz respeito a essas características dos líquidos, quanto à temperatura. Os líquidos, eles demoram mais para aquecer, mas também demoram mais para resfriar. Correto? Continentalidade vai dizer respeito ao quê? Algumas características dos sólidos. Os sólidos aquecem mais rápido,
mas também resfriam mais rápido. Onde que você percebe continentalidade com uma facilidade muito grande no nosso planeta? No deserto. Durante o dia, temperatura lá em cima. Durante a noite, a temperatura lá embaixo. Claro, não tem umidade para reter esse calor, então você vai ter uma amplitude térmica, a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima, muito grande. Agora, se você estiver lá numa ilha, no meio do oceano, uma ilha pequenininha, que só cabe a você está de castigo, porque não fez o exercício da última aula. O que vai acabar acontecendo com você? Vai acabar acontecendo justamente que a temperatura pouco vai variar entre dia e noite, entre as diferentes estações do ano. Tá? Então, essas aí são as propriedades da chamada maritimidade e continentalidade. Isso aí é um negócio muito importante também, certo? O que nós temos aqui ainda? Olha lá, ó. Clima. Então, existe uma diversidade muito grande de formas que nós vamos aí utilizar para classificar climas. Mas também ou talvez aquelas de Köppen, para o planeta inteiro, elas sejam as melhores formas de classificação. Então, se você bater o olho no nosso mapa aí, o que é que você vai acabar percebendo? Que, devido a uma quantidade muito grande de fatores, e cada uma das regiões vai ter mais a influência de um do que a influência do outro, nós vamos encontrar o quê? Grandes diferenças climáticas no nosso planeta, tá? Olha lá comigo. Então você vai ver que nessa classificação aqui, basicamente nós encontramos o quê? Nós encontramos grupos específicos. Então olha lá. Primeiro, nós temos aquelas classificações de clima quente, onde entra o clima equatorial, tropical, semiárido e desértico. O que nós vamos encontrar aí? Temperaturas elevadas, é a grande classificação que nós temos, geralmente mais concentradas nessa região de baixa latitude, tá? Clima equatorial, maior parte das vezes, temperatura elevada o ano inteiro. Já o clima tropical, o que vai diferenciar dele é uma estação úmida e uma estação quente. Semiárido, até 500 milímetros de chuva, e os desertos vão chegar aos 250. Climas frios, o polar de elevada altitude, e nessas regiões mais próximas aqui dessas elevadas latitudes, nós também encontramos os climas frios. Não preciso nem dizer para você, baixíssimas temperaturas o ano inteiro, quase que inexistência de estações do ano aí. Daí nós vamos encontrar os climas das regiões temperadas do nosso planeta, que são aqueles climas que ficam entre o quê? Entre basicamente os trópicos e os círculos polares. Climas temperados vão ser geralmente marcados pela presença de 4 estações bem definidas, né? Os invernos mais quentes, os verões frios, e as do meio de campo aí também está acontecendo. Acontece, por exemplo, com o Mediterrâneo. Você encontra aqui, ó, no sul da Europa, no norte da África, no sul da África, lá na Austrália, aqui na América do Sul e na Califórnia. Clima temperado, que, por exemplo, uma parte muito significativa dessa região central europeia, você tem o temperado continental e o temperado marítimo, e também o clima subtropical aí. E daí, o frio de montanha, que seria o que, basicamente? Essas elevadas latitudes, essas elevadas altitudes que acabam apresentando o que também? Elas acabam apresentando essas temperaturas muito baixas, tá? Então, por assim dizer, o que nós tratamos de ver hoje aqui foi uma leve introdução a principais características da atmosfera e do clima. Aulas mais adiante aí a gente volta, principalmente, que é muito importante para nós, é entender como esses diversos elementos eles acabam atuando, principalmente no Brasil, né? Daí nós temos uma atenção maior em hidrografia brasileira, questão de climas do Brasil vai ter uma atenção maior também, e a gente vai tocando o nosso barquinho desse jeito, não é mesmo? Não preciso nem dizer para você, terminou a aula aqui, ó, relê a aula inteira, que eu não tenho tempo hábil aqui para pegar todos os conceitinhos e estraçalhar. E exercício, tem que sair da quarentena com a apostila gerada. O livro tem que estar completo de ponta a ponta, senão não entra na escola, vai continuar de castigo em casa. Ah, essa foi boa. Tudo bem? Tudo legal?
Então tá bom, um grande abraço para você.